aqui é a Malu, sejam bem-vindos ao canal Equestria Wars. Hoje vai ser um tipo de vídeo diferente. Basicamente eu vou refazer um desenho antigo meu do Drogon queimando o trono de ferro lá de Game of Thrones. E eu vou refazer esse desenho com vocês, sim. Eu vou gravar eu desenhando e vou fazer um time-lapse. E vou comentando o time-lapse quando o time-lapse estiver mais ou menos pronto. Eu vou gravar um áudio e vou botar por cima desse time-lapse, ok? Então vamos embora pro vídeo. Pessoal, eu comecei fazendo uma linha de referência para a boca do Drogon, em formato de um V lateral. A partir daí eu comecei a fazer os detalhes do olho dele e fiz a linha referente ao corpo dele. Aí eu comecei a fazer a boca dele mais detalhada. Fiz a língua, fiz o corpo e fiz a boca bem detalhadinha mesmo, assim, comecei a fazer os dentes e com essa minha lapiseira é uma lapiseira muito antiga que eu tenho, ela tá comigo há uns 5 ou 6 anos. Eu não desfaço dela de jeito nenhum porque ela é muito boa e ela foi a que mais durou comigo, então eu tô com ela. Alguns trechinhos vocês não estão vendo direito porque eu tô fazendo muito fraquinho com o lápis, então a câmera não pega direito. Mas agora eu tô fazendo os dentes direitinho. E as asas. Eu desenhei o fogo ali, bem fraquinho, quase não dá pra ver o fogo que eu desenhei. As asas, eu desenhei o Drogo apoiado nas asas, porque ele é um ser bípede. Então, ser bípede não. Ele tem duas patas, mas ele se apoia com as duas asas quando ele tá andando. Então eu desenhei as asas, como se estivesse apoiado nelas. O peito dele, que é essa parte do peitoral dele. E aí depois eu desenhei a Daenerys caída no chão. Então, tipo assim, ficou o Drogo ali em cima com a Daenerys caída no chão. E também desenhei o Trono de Ferro. O Trono de Ferro eu desenhei com o formato mais ou menos que eu vi na série. Na cena do Drogo queimando ele. Mas eu meio que me dei a liberdade de fazer de uma forma que eu achasse que ficaria bom, sabe? Que fizesse confortável com a forma que eu for desenhando. Tudo isso deixando bem claro que eu tô fazendo a lápis, tá? Não tô fazendo nada com caneta por enquanto. Aí depois eu ia desenhar o Jon Snow. Só que aí eu resolvi desenhar a Daenerys, porque eu não queria desenhar o Jon Snow, sei lá, me deu na telha de não desenhar o Jon Snow, porque ia ficar muito esquisito o Jon Snow com a mãozinha na cabeça, se apoiando, impedindo que o fogo entrasse em contato com ele. Aí eu resolvi desenhar a Daenerys, morta no chão com a faca na barriga, né? O meio onde o Jon Snow e ficou a faca nela. Ah, pessoal, só de curiosidade, você tem animal de estimação? Porque eu tenho aqui uma gata que nesse momento aí ela tava em volta de mim miando. Só que eu tirei o som da gravação pra entrar esse áudio que vocês estão ouvindo agora. E aí depois eu peguei a minha caneta, aquela caneta que eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. E eu comecei a fazer todo o contorno do Drogo. Primeiro eu comecei pelo Drogo, depois eu fui pra Daenerys, depois pro Trono de Ferro. Mas eu comecei a fazer todo o contorno. E o contorno do Drogo é bem delicadinho, e principalmente dos olhos dele. Os olhos do Drogo, vocês vão ver que eu vou pintar de vermelho. Eu não lembro se os olhos do Drogo são vermelhos na série, mas pelo menos no desenho eu resolvi botar eles vermelhos pra ficarem melhor pro desenho e tal, porque ele é um dragão meio preto e vermelho. Isso é mostrado muito bem na série, porque na série os dragões são meio tipo assim. Tudo bem que tem o Rhaegal, que é levemente mais, se não me engano, esverdeado. Mas os dragões na série não dá pra mostrar tanto essa diferença de cor, porque senão não ia ficar tão realista. Então, tipo assim, tem ali o Drogo. Aí eu tô passando contorno nos dentes dele e tal, na língua dele, que tá meio pra fora, assim, porque ele tá rugindo enquanto toca fogo. E eu tô fazendo cada detalhe de cada dente, tudo bem delicadinho. E aí depois eu vou pro pescoço dele, pescoção, né, do Drogo. E depois pra parte aqui do peitoral dele. Fazendo cada detalhinho, cada espinhozinho dele. Depois eu vou pra asa, que a asa é um formato bem específico, que eu fiquei olhando muito o Oceano do Drogo e o Trono de Ferro pra conseguir chegar nesse formato de asa. E aí, eu, depois de fazer isso, ajustar uns detalhezinhos aqui, outros detalhes ali, eu fui pro Trono de Ferro. O Trono de Ferro, como eu disse, foi uma forma meio que... Eu que achei essa meio que forma um Trono de Ferro dele, de fazer ele, tipo, todo derretidão e tal. Com uma poça de metal derretido em volta dele. Que é o que o Drogo já queimou.
Já queimou, depois eu fui pra Daenerys, que tá deitada ali, caída no chão. E a Daenerys foi uma coisa muito delicadinha, foi uma coisa extremamente delicada pra fazer. Porque ela tava muito pequenininha no desenho e foi uma coisa extremamente delicada. A definição de delicadeza foi fazer essa Daenerys. Isso também, cara, que o foco é o Drogo, não é a Daenerys. Então a Daenerys, qualquer coisa, outro dia eu faço um desenho melhor dela, mas o foco ali era o Drogo. Então eu fui lá, fiz o contorno da asa de trás, que tá presente no desenho, a asa de trás dele tá presente no desenho. Depois eu apaguei todo o traço de lápis que eu fiz. Tanto que nessa hora eu virei a folha pra tudo que é lado, pra eu conseguir apagar do lápis da melhor jeito possível. E sendo bem claro que eu tô fazendo esse desenho no mesmo tamanho de folha que eu fiz o desenho anterior. O desenho anterior foi feito nesse mesmo tamanho de folha, uma folha Canson comum, mas com gramatura alta, pra aguentar marcador. Aí depois eu peguei meu estojinho de marcadores e escolhi lá os marcadores que eu ia usar. Uns cinzas para fazer o Drogo e um vermelho para fazer tanto o olho dele quanto as asas dele. Que eu acho que as asas, botei um vermelho nas asas dele. Eu acho que ficou maneiro. Depois eu vou fazer um desenho da Daenerys em cima do Drogo, sabe? Tipo, voando com ele. Então talvez eu planeje fazer um desenho desse mais pra frente. E talvez eu faça timelapse pra vocês se vocês quiserem. Aí depois foi um tal de escolher marcador, aí comecei a pintar. Aí primeiro, gente, eu faço um contorno em todo o Drogo pra eu não borrar na hora de pintar. Tudo bem que acaba borrando, tipo, o marcador de ponta grossa acaba borrando de tudo que é jeito. Mas eu fiz de tudo pra não borrar, até porque eu sou nova com marcadores. Esses marcadores aí, eu ganhei faz pouco tempo. Então, tipo assim, eu sou nova com esse lance de marcador, então eu acabo borrando. Uma hora ou outra eu acabo borrando, porque eu não tô acostumada com a ponta do marcador. Tô mais acostumada com o lápis, que é mais fininha a ponta. Aí eu fui pintando todo o Drogo, fazendo meio que por camadas, assim, fazendo uma camada, depois fazer outra. Fiz o chifre dele, fiz o peitoral, pintei as asas, a região do onde é que teria osso na asa e fui pintando. Depois eu pintei o resto, né? Fui pintando, preenchendo a pintura do Drogo com o cinza. Eu não lembro qual foi o cinza que eu usei agora, mas vocês vão ver no final do vídeo todos os marcadores que eu usei, mas foi um de cinza bem que eu achei que ficou bom pro Drogo. E aí eu fui pintei a asa de trás, pintei toda a parte do Drogo que é cinza, eu pintei de cinza. Acabei esquecendo de pintar a asa de trás, então eu fui lá e depois pintei. E depois eu fui pintar, fazendo os detalhes, e depois eu fui pintar a mucosa do lábio do Drogo, sabe? Dessa parte aqui da mandíbula dele. Eu pintei com um rosa pálido, acho que é pale pink, se não me engano, essa cor. Na caneta. Mas eu pintei com essa cor, e aí eu pintei o olho dele de vermelho, e depois eu pintei de um rosa mais clarinho, de uma rosa um pouco mais forte a língua. E depois eu pintei uma partezinha que eu tinha esquecido da asa, mas nada demais. Aí depois eu pintei de fato a asa dele de vermelho. Não se preocupe com a minha bancada, tá? Essa tinta é a base de álcool, então depois eu só passei um alquinho na minha bancada e saiu toda a tinta do marcador. Aí depois eu pintei um de ferro de cinza, então, obviamente, né? Pintei de um cinza diferente do que eu pintei o Drogo, mas pintei de cinza, porque não tem o que fazer. O trono de ferro é cinza. Então eu fiz a mesma coisa, contornei e depois saí pintando. Aí depois eu fui pintar a Daenerys. Eu pintei com o mesmo tom de cinza que eu pintei o Drogo, eu pintei o vestido da Daenerys. Foi o mesmo tom de cinza. Então eu pintei o vestido dela, depois eu pintei a mucosa que eu tinha esquecido de pintar do Drogo. E o cabelo dela eu deixei branco mesmo, porque assim. Aí depois eu botei uma bolinha de liquid paper no olho do Drogo pra deixar uma luminosidade no olho dele.
Aí depois eu peguei marcadores à base de água pra poder fazer o fogo do Drogo. E pra isso eu usei marcadores da New Pen, à base de água, e fui fazendo. Eu acabei perdendo uma parte do Speed Paint, mas não tem problema. Basicamente peguei, pintei, fiz o formato do fogo e fui pintando. Depois eu passei uma aguinha pra tirar as marcas da caneta, mas nada demais. Eu basicamente peguei os marcadores da New Pen, que são uma marca inclusive muito boa de marcadores à base de água. E saí pintando, sabe? Só pintei o fogo do jeito que eu achava que tinha que ficar. E é isso, gente. Ficou mais ou menos assim o desenho. Depois eu só dei uns ajustezinhos, mas foi basicamente assim que ficou o desenho. Oi galera, então aqui é o resultado final do desenho. Olha, os materiais que eu usei, eu vou mostrar todos eles aqui em vídeo, tá? São as marcadores da Cis Graphic Duo, que são esses aqui, ó. Esses marcadorzinhos aqui, ops, não caiu. Mas são esses marcadorzinhos aqui, ó. Antes que alguém me pergunte se eu comprei esses marcadores e tal, a minha Dina, inclusive, um abraço pra ela, minha Dina Renata, ela me deu esses marcadores de presente de Natal. Eu também usei esses marcadores aqui, que de fato o meu avô me deu dinheiro, eu comprei, que foram esses marcadorzinhos aqui da New Pen, que são marcadores à base de água. Aqueles ali eram à base de álcool, esses aqui são à base de água. Eu também usei essas canetas aqui da Pigma Micro, tanto a 03 quanto a 05. Uma lapiseira minha, que eu não sei a marca, porque ela é meio velhinha, mas eu gosto muito dela ainda, então eu guardo, então eu uso ela muito pra desenho. E um leak paper da Faber-Castell, um minizinho que é pra carregar no meu estojo. Então, gente, foi esse o vídeo. Foi um vídeo bem diferente, mas que eu gostei muito de gravar. Deixa o feedback aí se vocês gostaram, se vocês não gostaram. E abraço. Fiquem aí com o próximo vídeo que vocês devem assistir no YouTube, tá? Não se esqueça que a amizade é mágica. Falou!